Buenas, pessoal, tudo bem? Então hoje vamos ver aí uma sequência dos nossos estudos, tá? Para isso, vocês vão ter que baixar a aula de hoje, tá? Eu deixei ela salva aí no Classroom de vocês, certo? A aula vai ser aqui, ó, atividades do dia 5 de novembro, tá? Se você clicar para baixar aí no Google Drive, no Google Sala de Aula, ele vai baixar a aula. Tá? Eu recortei aqui partes do livro, porque eu achei que o livro explica bem certinho. Então, basicamente vai ser isso que a gente vai estudar. Caso vocês queiram ver o livro digital, que é esse aqui, que é o livro mesmo que eu estou usando, vocês podem clicar aqui em cima de livro digital, que vai abrir, então, aonde eu estou tirando o conteúdo. Também, se vocês forem abrir o livro, é na página 113, tá bom? Então é só para quem quiser ter curiosidade. Nós vamos estar estudando hoje, então, o gráfico da função quadrática, né? Então, nós vamos começar aí vendo o gráfico da função quadrática, certo? Que é esse cara aqui, tá? Gráfico da função quadrática. E vamos lá, então, vamos ver como é que funciona. Então, Consideramos então um ponto F e uma reta D. Ó, um ponto F e uma reta D. Que não o contém. Chamamos parábola de foco F e diretriz D. Então essa parte aqui é uma definição do que seria parábola, tá? Então olha aqui esta figura, que ela está bem posicionada aqui assim, ó. Isso aqui a gente chama que é o eixo da parábola, é onde estou riscando agora ali. Dá para aparecer daqui a pouquinho ali é o eixo da parábola. E essa linha torta aqui, ó, né, essa curva aí, a gente chama isso de parábola. Então, parábola. Então, essa aí é a parábola, né? O professor, estou testando novas ferramentas, então, parábola. Então, essa curva aqui que a gente chama de parábola, tá? Então, esse Fzinho aqui, ó, a gente chama ele de foco, tá? Esse pontinho ali a gente chama de vértice, tá? Vértice da parábola. E aí a gente tem que essa distância de F a P aqui tem que ser igual à distância de P aqui, tá? Também vamos saber que isso aqui é um ângulo reto. Beleza, feito isso, né? A gente pode seguir. Também fique... opa, eu entortei aqui, ó. Eu estou tentando trabalhar diferentes formas de ensinar. Também podemos ver aqui que agora ficou tudo misturado. Deixa eu apagar aqui essa parte. Tá? O gráfico da função, então, ela é definida por f de x igual a x ao quadrado. Tá? Vou apagar aqui também. E para a gente... Agora vai apagar. Como a gente já sabe, então, para fazer um gráfico, a gente deve fazer uma tabela tipo essa aqui. Então, como é que eu faço o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado? Vejam só, eu vou usar aqui alguns pontos, né? O menos 2, o menos 1,5, o menos 1, o 0, 1, 1,5 e o 2. Eu vou usar outros pontos aqui diferentes para vocês verem como é que funciona, como é que a gente faz um gráfico de uma função quadrática. Então, a gente vai fazer assim, a gente quer fazer... a gente quer f de x igual a x ao quadrado, certo? Eu quero fazer o gráfico dessa função quadrática aqui. Muito simples. Como é que a gente vai fazer isso? Da seguinte forma.
nós vamos pegar aqui e vamos escrever assim. Aqui eu vou ter os valores de x e logo embaixo nós vamos ter os valores de f de x. Tá? Isso aqui a gente vai fazer uma... Opa. Não deu certo a minha tabela. Nós vamos fazer uma tabela aqui. Tá? Aqui em cima eu vou começar no menos 2, o menos 1, o 0, o 1 e o 2. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai colocar... Então, agora a gente vai calcular os valores de f de x, usando os x's que estão aqui. Esses valores vocês podem escolher sempre os mesmos, tá? Sempre esses aí que eu estou circulando. Então, para toda função quadrática, nós vamos usar os mesmos valores. Então, agora nós vamos calcular os valores de f de x. Vejam só, o que diz aí f de x? A f de x diz o seguinte, f de x é x ao quadrado. X ao quadrado. Então, o que nós deveremos fazer? Pegar o menos 2, tá? Eu vou apagar isso aqui só para mim fazer o cálculo aqui embaixo. Nós vamos pegar aí o menos 2 e elevar ao quadrado. Nós vamos depois pegar o menos 1 e elevar ao quadrado. O 0 elevar ao quadrado. O 1 elevar ao quadrado. E o 2 elevar ao quadrado também. Então, quanto que é menos 2 elevado ao quadrado? 4 positivo, tá ali. Quanto que é menos 1 elevado ao quadrado? É 1, ele tá ali. Quanto que é 0 elevado ao quadrado? 0. Quanto que é 1 elevado ao quadrado? 1. E 2 elevado ao quadrado é 4. Então, agora a gente pode encontrar aqui os pares ordenados dessas figuras. Tá? Vai ficar uma lambuzeira isso aqui. Bom, vamos lá. Deixa eu só reduzir de tamanho essa tela aqui para mim poder colocar. Então, a gente já viu como é que faz, né? Para calcular os valores. Então, agora a gente vai montar os pares ordenados. Quais que são os pares ordenados? Bom, nós vamos ter aqui o menos 2 do x e o 4 do y, o menos 1 do x e 1 do y, o 0 do x e o 0 do y, 1 do x, 1 do y, 2 do x e 4 do y. Vamos escrever isso de uma forma bonitinha. Vou usar uma caneta de outra cor. Então, nós vamos ter assim, menos 2 do x e 4 do y. Menos 1 do x e 1 do y. 0 do x e 0 do y. 1 do x e 1 do y. E 2 do x e 4 do y. Por questão de... Então, 0 e 0. Certo? Aqui ainda ficou... Deixa eu apagar melhor aqui. Agora apagou tudo. Então agora nós vamos pegar e vamos abrir o GeoGebra. Vocês podem baixar no celular de vocês, tá? A ferramenta se chama GeoGebra. É só fazer o download dela, tá? Eu escrevi aqui, ó, GeoGebra, é essa aqui que você tem que digitar. Digitem esse nome aí no Google, no Play Store, que vocês vão conseguir e vocês vão ter um aplicativo igualzinho esse aqui. Então, aqui na entrada, vocês vão abrir o parênteses e vão digitar o menos 2,4, que foi aquele ponto que a gente acabou de achar. Depois, vocês vão digitar o ponto 0 e 0. Depois, o ponto 2,4. Depois, o ponto menos 1,1.
depois o ponto 1,1. Então, nós vamos ter aqui esta imagem, né, aqui. Então, se a gente for fazer aqui um traçado aqui em cima, né, vejam só, eu vou só por questão na primeira vez que eu explico isso, eu gosto de fazer essa situação aqui, ó. Então, nós vamos botar aqui um slide novo, aqui. A gente acabou de fazer no GeoGebra, né? Essa figura aqui, com aqueles pontos que a gente tinha aqui, ó. A gente pegou esses pontos aqui, esses 5 pontos, e lançamos no GeoGebra. Né? Vocês podem fazer também a marcação desse jeito que eu fiz aqui. Vocês podem fazer à mão isso, não tem problema. E aí a gente pode simplesmente pegar, né, a caneta e desenhar, então, a parábola. Não vai ficar a coisa mais linda do mundo, né? Mas só que eu acho que aqui eu errei. Deixa eu fazer diferente aqui. Então vejam só. Aqui. Nós vamos pegar o A, vamos ligar com o D com o B com o E e o E com o C. Então ele vai ficar desse jeito aí, que é bem o que eu tinha mostrado lá no nosso primeiro slide, que ela fica tipo isso aqui, tá? Como é que nós podemos fazer isso aqui e dizer assim, professor, mas ficou tão feio o seu desenho? Ficou. Estou fazendo aqui num celular, né? Então, para ficar bonitinho, teria que fazer bem desenhadinho aqui a voltinha, encher de Paranauê aqui, né? Essas letras aí não precisa se preocupar, essas letras aí não. Então a gente vai abrir o GeoGebra, tá? E nós vamos aqui na entrada, só vamos escrever assim, ó, X, chapeuzinho, 2. Olha como fica legal, ó. O GeoGebra dá o traço perfeito do gráfico. Tá? Então é assim que a gente traça os gráficos de uma função quadrática. Então a gente diz que a curva é simétrica por quê? Vejam só. Tudo... Tá, deixa eu pegar outra cor aqui. Deixa eu pegar um marca-texto. Tudo que acontece aqui, ó, nós temos uma linha que a gente chamou de eixo da minha parábola, né? Então, tudo que acontece para esse lado, também vai acontecer para esse lado. Então, veja só, esse ponto aqui está distante 1 centímetro do X, e esse ponto aqui também está distante 1 centímetro. A diferença é que um é negativo e o outro é positivo. Né? A mesma coisa ocorre com o A aqui. Ó. O A está no menos 2 do X e o C está no 2 positivo. Então aqui seria 2 positivo e aqui seria menos 2. Então, na verdade, eles são simétricos, porque essa linha aqui, ela se repete do outro lado, só que espelhado, simétrico. Tá? Então, aqui nós vamos ter alguns exercícios, né? E daí diz assim, trace o gráfico de x ao quadrado e determine os valores para x igual a. Então aqui, muito interessante essa parte, né? Nós vamos ter que determinar, então, aí, os valores de x, né? Para... Então nós vamos ter aí uma função aí f de x igual a x ao quadrado, né? E eu quero, na letra A, menos 1 sobre 2. Então vejam só o que vai acontecer. Se nós queremos A menos 1 sobre 2, nós vamos fazer o quê? F
de menos 1 sobre 2 é igual a menos 1 sobre 2 ao quadrado. O que eu fiz, na verdade? Eu peguei aqui, ó, eu tinha f de x e x ao quadrado. Então, eu vou colocar o menos 1 meio no lugar do f de x e esse menos 1 meio no lugar do x ao quadrado. Como a gente tem um número de fração, eu vou usar esse parênteses. Então, nós vamos ter o que, na verdade, aqui? Menos 1 meio ao quadrado. Então, nós vamos ter que f de menos 1 meio será igual. Agora, menos 1 meio ao quadrado, menos 1 ao quadrado dá 1, e 2 ao quadrado dá 4. Então, essa aqui vai ser a resposta do exercício A, certo? Vamos agora para o exercício B. O que dizia o exercício B ali? F de 5 meios e F de 3... então, nós vamos fazer o B e o C no mesmo B. F de menos 5 meios e F de menos 3 meios. Então, é isso que nós vamos ter que fazer aqui. Vamos calcular agora a letra B e a letra C. Então, olha aqui, ó. Na letra B, menos 5 meios, né? Então, nós vamos ter menos 5 meios ao quadrado, que isso fica 25 sobre 4. Porque 5 ao quadrado é 25 e 2 ao quadrado é 4. E aqui também nós vamos ter menos 3 meios elevado ao quadrado, que dá 9 sobre 4. Porque 2 ao quadrado é 4 e 3 ao quadrado é 9. Perceberam que todos eles são positivos, tá? Porque é elevado ao quadrado, certo? Se eu não me engano, aqui tem mais um. Como seria o gráfico se você considerasse somente os pontos cujas coordenadas são números inteiros, somente os pontos cujas coordenadas são números racionais? Então, isso aqui eu deixo para vocês darem uma olhada, mas se fosse só os números inteiros, nós teríamos um gráfico furado, cheio de furos. E se fosse considerar somente os números racionais, nós teríamos buraquinhos em cada número inteiro. Não, os números racionais, daí nós teríamos alguns buracos ali no meio do gráfico. É só isso que eu quero que vocês respondam. Certo? Também nós vamos ter ainda que ver aqui a questão de quando definida por ax ao quadrado, né, com a diferente de zero. Então, se o a é maior que zero, ele fica assim, e se o a é menor que zero, ele fica assim. Isso aqui, para ilustrar melhor para vocês, eu vou utilizar do meu GeoGebra aqui, né? Eu vou fazer aqui um novo arquivo aqui, não gravar, vamos lá. Então, o que nós vamos fazer? Se vocês quiserem, vocês podem trabalhar desse jeito. Fazer no celular que vai dar bem certinho. A igual a 1. Dá um Enter. Então, vai ficar assim. Vai aparecer isso aqui no GeoGebra de vocês. Tá? Ele vai ficar desse jeito. E aqui nós vamos fazer assim. F de x igual a x ao quadrado. Então, veja, quando a é zero, não tem nada. Agora, se esse meu a for negativo, deixa eu só mudar aqui o panorama. Ó, se o meu a é negativo, quanto maior o valor do a, menor fica a minha parábola. Ó, quanto até chegar no zero. Quando o a é positivo, ela faz isso. Então, quanto maior o valor do a, mais fechadinho é aqui. Se eu botar o a bem pertinho para baixo do 1 aqui, ó, em 0,3, ó, em 0,2, olha como é que ficou a minha parábola, olha a abertura dela. Ficou nessa abertura. Se eu conseguir colocar 0,1 aqui, que eu vou conseguir, 0,1, ó, menos 0,1, olha como é que ela ficou. Então é isso que a gente vai ter aqui
Quando o nosso valor aqui da frente do x ao quadrado for positivo, a gente vai ter uma concavidade, tá? Aonde eu vou chamar essa partezinha aqui de concavidade voltada. Então, se o A é positivo, essa concavidade ela fica para cima. Que nem a gente viu aqui, ó, essa concavidade está para cima porque era um número positivo. E quando esse número for negativo, essa concavidade será voltada para baixo. Tá? Gostaria que você fizesse em casa aí usando o GeoGebra. A gente chama isso aqui de controle deslizante do GeoGebra. Eu atribuo um controle deslizante e coloco essa letra na frente do x ao quadrado. E então, eu consigo manipular bonitinho assim. Também nós vamos ter aqui a última parte do conteúdo de hoje, que quando o A está maior que zero, quando o B é menor que zero. Então, se o A é maior que zero, ele é positivo, se o A é menor que zero, ele é negativo. E se o A for zero, não existe, então, não existe parábola, tá? Quanto menor for o valor de A, maior será a abertura da parábola. Acabei de explicar isso ali, né? E aí nós temos aqui, trace os gráficos de cada uma das seguintes funções quadráticas em um mesmo sistema de eixos. Então, eu peço para vocês fazerem isso no GeoGebra. Como é que a gente vai fazer isso? Então, vocês vão sempre fazer um arquivo novo quando forem trabalhar essas questões, tá? Então, aqui nós vamos botar assim, ó, eu tinha 2x ao quadrado, então venho aqui e escrevo 2x, aí vocês fazem um chapéuzinho, tá? Para ele ficar em cima. Então, 2x ao quadrado tá ali. Agora eu queria menos 2x ao quadrado. Então, é menos 2x ao quadrado. Então, vejam, ó, os dois gráficos são iguais, porém um é para cima e o outro é para baixo. Justamente porque um é positivo é para cima e o que é negativo está voltado para baixo. E 1 meio de x ao quadrado e menos 1 meio de x ao quadrado. Então, aqui vai ficar 1 meio de x ao quadrado e menos 1 meio de x ao quadrado. Então, ficou assim, né? Essa aqui, então, seria a minha resposta, tá? Essas anotações todas que eu fiz na aula eu vou estar disponibilizando para vocês no Classroom, então, para vocês poderem acompanhar, né? Caso vocês achem interessante. Então, quem quiser copiar a resposta, aí, vamos dizer assim, eu vou deixar aqui, ó, a solução prontinha aqui, que aí vocês podem estar mexendo aí, repetindo no GeoGebra também, tá? Eu só vou, então essa aqui vai ser a minha solução. Eu tenho que molhar minha caneta, daí como eu não tenho água aqui, tô molhando com a minha saliva, viu como sou espelho inteligente? Então, isso aqui então é a resolução do exercício. Qual que era o exercício? Exercício 31. Então isso aqui vai ficar salvo, vou até mostrar para vocês. Eu vou baixar isso aqui como PDF, tá? Já vou abrir aqui a turma de vocês. Vou editar já isso aqui. Então vai ficar salvo aqui no momento que vocês clicarem em cima para baixar. Eu achei legal esse meu aplicativo, porque, por exemplo, olha só que interessante. Ó, primeiro ano, 5/11/2020, ó. Então, o que vai acontecer no momento que eu dou dois? Você vai ter no seu caderno aí tudo aquilo que eu escrevi no quadro hoje durante a aula, tá? Então, vocês podem dar uma olhadinha aí e acompanhar. O que é a atividade da semana? A atividade da semana é vocês olharem esse vídeo, né, assistir ele, tentar entender o conteúdo, porque semana que vem eu vou dar exercício sobre isso
Vou pedir para vocês fazerem os gráficos para mim, marcar ali algumas questões de marcar, vai ser mais para o fim do mês. E é isso, pessoal, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula e seguimos o baile.